Olá, povo de Deus! Estamos aqui para a nossa leitura devocional e nós estamos lendo as parábolas de Jesus. Vimos a parábola do semeador, que está em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 3. Hoje vamos ver a parábola que é praticamente a sequência desta mesma parábola da semente e de solo. Mas antes disso, vamos orar? Senhor, perdão, porque muitas vezes o Senhor tem uma semente tão boa, o Senhor preparou a nossa vida para acolher a Tua mensagem, mas nós, ó Deus, dificultamos tanto a existência dos frutos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, nesta parábola de hoje, vai nos mostrar que o Teu poder está agindo em nós, mesmo quando a gente não está percebendo. Em nome de Jesus. Amém. A parábola que nós vamos falar está em Marcos, capítulo 4, do versículo 26 até o versículo 29. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente para a terra, e dormisse, e se levantasse, de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E, quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. A parábola de Jesus do semeador causou grande indignação nas pessoas que esperavam que ele falaria sobre o reino de Deus, não no coração das pessoas, mas um reino de Deus visível que iria tirar o opressor romano. E Jesus vem falando de semente e coração, semente e solo. O lavrador que Jesus está nos mostrando, que logo mete a foice porque está chegada a hora da ceifa, com certeza é Jesus. Pois ele é o grande lavrador que vai recolher os seus frutos no último grande dia, quando ele retornar. Ele também é aquele que está pronto, olhando para a semente dia e noite, e para os corações também. Sabemos que Jesus disse que nunca iria nos abandonar, e que Pai não cochila e nem dorme. Então, com certeza, esse lavrador que ele está dizendo que dorme noite e dia, bem provável está se referindo a nós mesmos, que acolhemos a semente, que somos o solo, mas que não percebemos direito, e muitas vezes isso é verdade. Nós não estamos entendendo direito o que Deus está fazendo. Podemos ver nessa parábola que Deus opera e age através da natureza que Ele próprio criou. O solo, a natureza, estão aí para receber a palavra do reino de Deus. O homem faz a sua parte, sim, favorecendo, não deixando pedras, não deixando as aves, não deixando os espinhos. Lembre-se da parábola do semeador? Esta é a nossa parte. Mas existe um ponto na nossa vida espiritual e na vida que Deus está fazendo em nós, que nós não podemos ir além das nossas capacidades. Parece que existe um ponto em que é obra realmente do Espírito Santo. Precisamos aprender a depender daquele que liga a semente com o solo. E isso é só feito pela onipotência de Deus. Mas depender muitas vezes só de Deus não é fácil. Sim, existe vida na semente e existe força no solo, na terra. Mas se o poder infinito de Deus não for além da nossa capacidade, então não haverá colheita. Vamos observar, quando a chuva e o sol estão cooperando para as colheitas, não é verdade. Isso está muito além da capacidade de qualquer agricultor. É dependência exclusiva do Criador. A vida que o Criador colocou em nós somente pode ser desperta por Ele mesmo. E isto é obra do Espírito Santo em nós. Queria ler para você Isaías 61:11. Porque como a terra produz os seus renovos e como faz brotar aquilo que é semeado nela, assim o Senhor fará brotar justiça e louvor. Ah, que bacana! Nós temos aqui uma comparação entre plantação, a agricultura e a vida espiritual.
Mas a vida espiritual só vai ser produzida em nós pelo grande agricultor. Mas a força vem somente dele. Ele é que pode produzir vida. É Deus quem dá a vida para nós. Há um limite. Lembre-se sempre disso. Para tudo nós temos limite. Mas Deus não tem limite nenhum na sua ação na nossa vida. A obra da colheita é uma obra realmente pela fé. Porém, precisamos compreender que o mistério desse crescimento, dessa germinação, depende de Deus. Todavia, precisamos colocar a nossa confiança nos instrumentos que Deus está agindo, até fazer florescer, crescer e dar fruto. Lançando a semente à terra, desperdiçamos muitas vezes o precioso cereal que poderia fornecer pão para a nossa família. Muitas vezes nós pensamos assim. Mas é somente quando nós renunciamos às nossas decisões para aceitarmos a decisão e a vontade de Deus é que então a gente pode experimentar os verdadeiros frutos. Lembre-se disso. A boa semente pode parecer por algum tempo ter sido desperdiçada num coração frio, egoísta, mundano, sem dar nenhuma demonstração de haver sido enraizada. Porém, mais tarde, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, toca esse coração e a semente que estava oculta ali começa a brotar e finalmente produz frutos para a glória de Deus. Nós não sabemos durante toda a nossa vida qual vai prosperar ou não. Isso não é para nós sabermos. Vamos fazer o trabalho deixando os resultados nas mãos de Deus. É isto que essa parábola ensina. Eclesiastes 11:6 diz que pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retire a tua mão. Gênesis 8:22 também diz assim que enquanto durar a terra haverá colheita e haverá plantação. Eles não vão cessar. Nossa parte é confiar nessa promessa. É lavrar, é trabalhar, mas confiar que o resultado está nas mãos de Deus e que Deus já colocou vida tanto na semente quanto no solo. Não menos confiança, vamos trabalhar também a semente espiritual, confiantes nesta declaração de Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me agrada e vai prosperar naquilo para que eu a enviei. Salmos 126:6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo muitos e muitos feixes. A germinação da semente representa o início da nossa vida espiritual e o desenvolvimento dela figura como o crescimento da nossa vida espiritual. Como ocorre na natureza, assim também é na graça de Deus. Não pode haver vida sem crescimento. A planta precisa crescer ou então ela vai morrer. Como o seu crescimento é silencioso, imperceptível, mas ele é constante, assim também é o desenvolvimento de Deus na nossa vida. Não desanime. Nossa vida pode ser perfeita em cada fase do desenvolvimento. Contudo, haverá progresso contínuo se o propósito de Deus, do reino dele, estiver se cumprindo em nós. A santificação é uma obra para toda a vida. Multiplicando-se as oportunidades, vamos também ampliar a nossa experiência com o nosso Deus. Veja como Jesus deixou bem claro que essa semente vai trazer cada vez experiências novas também na nossa vida. Versículo 28. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Mas lembre-se, Jesus está falando aqui de um solo acolhedor, aquele que acolhe a boa semente. É a terra boa daquela parábola do semeador. E com o tempo, noites e dias, ela vai germinando. Jesus está falando também da nossa paciência. Assim como a terra desta parábola coopera com a vontade, com aquilo que a semente vai produzir, nós também precisamos cooperar como agentes do reino de Deus. Sentindo o nosso desamparo, devemos aproveitar todas as oportunidades que nos forem dadas para ganhar experiência cada vez mais rica. Como a planta enraizada no solo, devemos também nos enraizar cada vez mais em Cristo. Como a planta recebe sol,
água, chuva, também devemos abrir o nosso coração para a água do Espírito Santo. A obra deve ser feita não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Isso encontramos em Zacarias 4:6. Se conservarmos a mente firmada em Cristo Jesus, Oséias 8:6. Ele nos virá como chuva, como uma chuva serôdia e que rega a terra, uma chuva na quantidade certa e no tempo certo. Essa é a chuva serôdia. Malaquias 4:2. Como o sol da justiça vai se levantar sobre nós, trazendo salvação, deixando as suas asas sobre nós. Oséias 14:5. Floresceremos como o lírio. Oséias 14:7. Seremos vivificados como o trigo e floresceremos como a parreira de uva. Ah, meu irmão, confiando constantemente em Cristo, nosso Salvador pessoal, nós vamos crescer. Primeiro a espiga, mais tarde os grãos, planta. Cresceremos de maneira silenciosa muitas vezes, mas constante. O trigo, ele se desenvolve primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão na espiga. O objetivo nosso é de simplesmente abrirmos o nosso coração para que a vontade de Deus encontre lugar para ser feita. Terminando, a graça do Espírito Santo vai amadurecer em nós. Vai amadurecer ao ponto de transformar o nosso caráter. A nossa fé vai aumentar. Nossas convicções sobre a palavra de Deus vão criar profundidade. E o nosso amor, então, será perfeito ao ponto de frutificar. Mais e mais, vamos refletir a semelhança de Jesus Cristo em tudo. Uma semelhança nobre e amável. Queria terminar lendo para você Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Este fruto jamais perecerá. Antes, ele vai produzir uma colheita para a vida eterna. Que nós possamos estar prontos para, quando Cristo voltar, encontrar em nós o solo acolhedor e a semente já em fruto maduro. Que Deus te abençoe durante esse período de paciência. Lembre-se, a obra de Deus está sendo feita. Mesmo que eu e você não estejamos vendo, há poder de Deus agindo além do que nós vemos. E esse poder está comigo, com você e está aí na tua família. Que Deus te abençoe.